Tá gravando. Projeto Marcas da Memória, 15 de julho de 2011, entrevistada Denise de Sá, entrevistadora Raíssa Paz, presente Tasso Araújo e Ana Araújo. Pode começar. Retomando, eu penso que eu já falei sobre a nossa estadia em Osasco e o movimento da greve de Osasco, as reuniões na minha casa, com Ibrahim, com Barreto. Falei sobre isso, lembra? Eu acho que eu falei. Falou, mas se acha que tem alguma coisa mais que queira reclamar? Não, eu posso repassar ligeiramente. A Iberê conseguiu trabalho inicialmente numa fábrica de tintas, que fabricava tampinhas para garrafas de refrigerante e bebida alcoólica, e ficava na Lapa. Ele trabalhava como misturador de tintas até. Ele conseguiu trabalho nessa fábrica e ficou lá uns 6 meses, mas aí o processo em Pernambuco começou e então saiu a sentença para ele, né? Aí, quando saiu a sentença, o jornal Estado de São Paulo publicou, né? O processo que estava ocorrendo em Recife com o pessoal da organização, da militância trotskista e outros ligados com os movimentos camponeses do Nordeste, né? E a condenação dele, né? O nome dele, a condenação, etc e tal. Aí, quando saiu isso, saiu no Estado de São Paulo. O pessoal veio nos falar, aí ele teve que sair da fábrica, né? Aí ele simulou uma viagem ao Rio de Janeiro. Oi. Para atender para atender uma tia dele que era freira e vivia lá, enclausurada num convento, que a tia estava com problemas de saúde e ele ia para lá para resolver os problemas dessa tia. Aí eu escrevi uma carta pedindo demissão da firma, afastamento da firma, por 15 dias. E aí me mandou entregar essa carta, eu fui. Aí quando foi 15 dias depois eu voltei lá para dizer que ele não ia ficar, estava demitindo-se porque ele ia precisar ficar mais tempo no Rio do que... Mas ele estava em São Paulo mesmo. Só escondidinho, né? Ele saiu do emprego e nós ficamos na casa porque a casa ninguém conhecia, era um cômodo, um quarto e cozinha em Ponte Rasa. Mas em seguida nós nos mudamos para Hermelino Matarazzo, já por uma questão de precaução. E ele saiu da firma, certo? Eles acertaram o que tinham para pagar para ele, me entregaram tudo mediante uma procuração. E ficou por isso mesmo, né? Ele veio embora, os caras se descobriram alguma coisa, foi muito depois, não houve nenhum problema com ele em relação a essa firma. E como estava a cidade de São Paulo? Me nomearam Como é que a cidade de São Paulo estava? Assim? Era muito menos agitada do que hoje, mas mesmo assim já era um grande formigueiro humano, né? Nessa época que nós estávamos lá, em 66, havia muito problema com o trânsito. Eu me lembro que a gente saía de Ponte Rasa de madrugada praticamente para conseguir chegar na Lapa. Para conseguir chegar na Lapa ele saía, pegava o primeiro ônibus às 5 horas da manhã para estar às 7 no serviço. E eu saía, pegava o primeiro ônibus às 6 para estar às 7h30 na cidade, porque eu consegui trabalho na loja americana, lá na Rua Direita, bem no centro, né? Perto da Praça da Sé. Eu ia para esse emprego e ele ia para a Lapa, né? A gente só se via de noite. Depois das 8 da noite, geralmente, quando ele chegava em casa. Eu sei que com esse problema do processo, ele ter que sair desse trabalho, eu continuei na loja americana. Ele saiu e a gente mudou-se saiu de Ponte Rasa e foi para Hermelino Matarazzo. E quando foi no início do ano seguinte, 67, eu trabalhei 8 meses na loja americana. Foi que eu vim a sair da loja americana. Aí consegui emprego uns tempos depois. Sim, houve um problemazinho lá com alguém, a gente saiu, mudou de casa novamente. E então eu saí da loja e fui para trabalhar na Filco, a rádio e televisão. Trabalhei como soldadora lá 3 meses.
Aí acabei saindo também, porque era um negócio muito desgastante. Nessa época nós estávamos em São Miguel Paulista, na casa de um amigo nosso, Miguel, que tinha sido... Mas você já tem a sua filha ou não? Não, Rosa nasceu em 69, isso é 67, início de 67. Miguel foi meu companheiro de guerrilha. Estava na casa de Miguel, que perdeu já. Não, ia falar sobre a fábrica. Eu passei 3 meses trabalhando na Filco e saí por conta da situação de lá, que era um trabalho muito desgastante. Eu saía 4h30 da madrugada, eu tinha que me levantar para sair de São Miguel para chegar lá no Tatuapé, para conseguir entrar na fábrica às 7 da manhã. E o sistema lá era muito ruim, entendeu? A maneira como tratavam as operárias, havia uma revista, um negócio muito desagradável, uma coisa muito constrangedora. Era só mulher ou mulher e homem? Não, geralmente eram mulheres haviam as mulheres que cuidavam da segurança e faziam a revista, entendeu? Mas não deixava de ser constrangedor. Mas tinha homem trabalhando também? Tinha homem trabalhando, homens e mulheres, que eu lembre, era agora só que em setores diferentes, né? Que da linha de solda que eu trabalhava eram todas mulheres, algumas jovens, mais jovens do que eu, solteiras, outras como eu, casada. Eu sei que eu saí de lá e passei um tempo desempregada, foi o tempo que a Ibrê saiu de novo, conseguiu trabalho, trabalhou na Garbo por uns meses. Depois, uns amigos nossos que moravam em Osasco e tinham um escritório de contabilidade lá, que era o Lívio e a Edna Rodolfo, Lívio Souza Mello e Edna Rodolfo. Eles eram simpatizantes do partido e aí, por uma série de circunstâncias, nós acabamos indo para lá trabalhar com eles. O pessoal entrou em contato com eles e conseguiu que a gente fosse trabalhar lá com eles no escritório. No escritório nós passamos 2 anos e meio. Nós saímos justamente depois que Rosa nasceu, nos desligamos do escritório 3 meses depois de Rosa nascida, mas por consequência do problema da greve de Osasco, né? Porque nós participamos ativamente do negócio. Só não saímos nas passeatas, né? Mas assim, todas as reuniões para a organização da greve com vários setores, com o pessoal da Polop, com o Ibrahim, que era muito próximo da gente, reunia na nossa casa em Itapevi. Depois, olha, a gente saiu, quando a gente foi morar em Osasco, nós passamos uns dias hospedados no próprio escritório. Aí conseguiram uma casa pra gente em Itapevi, que é 45 minutos de trem de Osasco. Nós fomos morar em Itapevi. E aí, em Itapevi nós ficamos acho que uns 6 meses, 8 meses, por aí assim. Talvez, não lembro bem, talvez a gente tenha morado 1 ano nessa casa, mas eu não tenho bem certeza. O fato é que quando nós saímos daí, foi quando a gente conseguiu uma casa em Quitaúna, próximo do quartel do Lamarca, entendeu? E fomos morar em Quitaúna, mas enquanto a gente estava em Itapevi, o problema da greve ocorreu justamente enquanto a gente ainda estava morando em Itapevi. E na nossa casa, o Ibrahim foi, não sei se 1 ou 2 vezes, eu sei que ele foi justamente junto com o Barreto, para a gente discutir como ia acontecer o problema, como ia ser, a greve ia ser detonada, quem ia participar, etc e tal, qual era a nossa participação nessa história. Nossa participação era toda teórica, né? A gente não ia participar diretamente, porque primeiro não tinha ninguém trabalhando em fábrica, e depois nós trabalhávamos no escritório e estávamos semi-clandestinos, entendeu? Eu não tinha nenhum problema, nenhum processo ainda, mas a igreja já estava condenada aqui em Pernambuco, né? Então se discutia sobre a questão da greve, como ia ocorrer e quem ia participar. A nossa participação era no sentido de orientar, colocar aquelas nossas palavras de ordem de greve com ocupação de fábrica, e eles realmente foi o que eles fizeram, né? E eu acho que foi isso que mais assolou a raiva dos militares, né, e da polícia contra o pessoal que fez a greve de Osasco. E a coisa que se discutia muito a questão da gestão, né, de fábrica, do pessoal fazer como é que a gente chamava, meu Deus, era um conselho, se eu não me engano, os conselhos de fábrica, conselhos operários de fábricas. Se reuniam os operários em grupos de 5 dentro das fábricas e faziam pequenas células para discutir a questão tudo que se relacionava com o trabalho deles, né, e toda a atividade deles dentro da fábrica e a questão salarial e tudo mais. Quer dizer, essas eram as nossas orientações, as orientações do Partido Trotskista, né? Greve com ocupação de fábrica e a organização de comitês, né, dentro das fábricas, de conselhos de fábrica de 5 operários, entendeu? Por setor.
Ele estourou a greve de Osasco, nós estávamos no escritório, inclusive rodamos num domingo, a greve, se eu não me engano, estourou numa segunda-feira, ou foi numa terça, e no domingo anterior a isso a gente rodou, foi para o escritório e rodou um manifesto a favor da greve, e distribuímos isso, né? Entendeu? Passamos para o pessoal que se reunia conosco, nós tínhamos o Ibrahim, o próprio Zequinha, o Zeca Barreto, né, que morreu com a marca na Ribeira, e tínhamos um companheiro chamado Neto, da Lona Flex, e havia um outro, Mário, que morava lá em Osasco, e ele, não sei, eu não lembro agora precisamente ao que setor ele estava ligado, mas ele tinha sido militar. Me parece que ele era um sargento reformado. E reunimos com esse pessoal e fazíamos essas atividades de fazer manifestos, distribuir, conversar com o pessoal, dar orientação de natureza ideológica, né? A gente fez um manifesto, a greve foi rodada, aí a gente se recolheu, né, na nossa casa, viemos, parece um dia que o escritório chegou a fechar por conta disso, né, porque a coisa estava muito efervescente lá dentro. Bem, com 24 ou foi 48 horas de greve, a polícia militar e a polícia civil baixou em Osasco, né. Eles colocaram mais de 2.000 homens dentro de Osasco para repelir a greve. E foi um negócio sério, né? Aí saíram prendendo gente adoidado, entendeu? E cometendo toda sorte de arbitrariedades, evidentemente. Se eles cometem hoje em dia, imagina naquela época, né? Eu sei que o Zequinha foi preso, me parece, na própria fábrica, né? Que era Braumoveri, não era Braumoveri, só funde e... Não, parece que a dele era Braumoveri, que ficava bem no centro de Osasco. Eram 4 fábricas muito importantes lá, era Braumoveri, a fábrica que ele trabalhava ficava, se não me engano, próxima ao setor da estação de trem, da ferrovia. Parece que eles fabricavam alguma coisa relativa a vagões, alguma coisa assim. Era metalúrgica pesada, era uma das mais importantes fábricas de Osasco. A do Neto era a Lona Flex, também era muito importante. E essa Braumoveri, gente do escritório, inclusive, trabalhava nela. Eu sei que por conta dessa história da repressão à greve de Osasco, e nós estarmos lá dentro, trabalhando lá, e já sermos conhecidos de muita gente, e termos feito manifestos, termos feito reuniões com as pessoas que foram presas, a gente caiu fora de Osasco, né? Saímos e fomos nos abrigar na casa de um amigo nosso lá na Lapa, justamente, que era um companheiro de partido também, o Joaninho, que eu falei nele, acredito que eu falei nele, não sei se assim, em depoimento ou informalmente para vocês. Joaninho é um descendente de italianos, ele é um cara assim, quase que analfabeto, mas um cara muito combativo, sabe? E muito solidário. Ele abrigou a mim e abriguei quase um mês na casa dele, se você imaginasse, sem as mínimas condições. Era um barraquinho de madeira, o banheiro era do lado de fora. Eu com Rosa com 3 meses de nascida, ele, a esposa e um filho dele, adolescente de 18 anos de idade, que gostava muito da gente. Eu me lembro que na casa eles tinham uma hortazinha no quintal que ele plantava alho e cebola, e às vezes de manhã a gente saía para apanhar coisas na horta para a esposa dele preparar a comida, Carmen. E a gente ficou aí umas 3 semanas pelo menos, até que o pessoal conseguiu alugar uma casa pra gente na Vila Yolanda. Eu saí do emprego. Seguinte, quem estava no escritório trabalhando era a Ivirê, porque eu estava de licença maternidade, né? Rosa estava com 3 meses de nascida. No dia que aconteceu, no dia que nós saímos da casa, inclusive havia um companheiro nosso do Rio de Janeiro que estava com a gente, já fazia uns 4 ou 5 dias na nossa casa, que ele tinha vindo fazer uma atividade em São Paulo e ficou na nossa casa, ele que ajudou a queimar o material que estava lá. A gente tinha muito jornal do partido, tinha muita revista marxista, a gente fez uma pilha no quintal e com jornais os jornais do dia a dia, e queimamos tudo junto. O pessoal da vizinhança não sabia de nada, eu acredito que até hoje não sabem, entendeu? E fomos embora para a casa de Joaninho e deixamos as nossas coisas aí. Depois, um mês depois que a gente conseguiu alugar essa casa, a gente foi para ela sem nada, só com o que a gente tirou da casa, uma maleta com alguma roupa nossa, roupas de Rosa e os objetos pessoais, e acabou, e fomos embora, né? A gente foi para essa casa era Jardim Yolanda ou Vila Yolanda, uma coisa assim. Que é no alto de Osasco. Nós ficamos aí uns 3 ou 4 meses nessa casa, morando junto com um companheiro nosso do Rio de Janeiro, Jair, Celso Agra, que era
trabalhava nos estaleiros, no Rio de Janeiro, que também teve problemas de segurança lá e veio embora para São Paulo. E acabou preso em São Paulo também, né? Quando a Ibirito foi preso, com todo o grupo, né? Ele também caiu. Nós saímos dessa casa, passamos uns 4 meses aí, daí nós fomos para a casa de Olavo. Justamente, Olavo aluga a casa no bairro de Sapopemba, próximo de Santo André. Aí nós fomos para aí com Rosa. Já estava com uns 7, 8 meses quando nós fomos para a casa de Olavo. E ficamos aí. Nós entramos na casa, acho que foi entre outubro e novembro, já para o final de ano. Aí ficamos até maio do ano seguinte, que justamente, acho que a gente saiu de lá pelo dia 2 de maio. E depois que a gente teve certeza que Olavo tinha caído, né, no 1º de maio, aí nós tivemos que sair da casa, né. Nesse meio tempo, entre a nossa chegada na casa e a queda de Olavo, eu sofri inclusive um acidente na mudança. O caminhão bateu num ônibus. Alguém estava com freio ruim, bateram no ônibus, quebrou várias coisas nossas. E eu desmantelei minha perna, desmantelei a minha rótula e passei mais de 20 dias com a perna no gesso. Na casa, né? Não fiquei em hospital não, fui socorrida num hospital que tinha lá em São Mateus. E daí eu fui levada para casa. Aí fiquei mais de 20 dias com a perna numa tala de gesso, né? Até que me recuperei, mas passei um bocado de tempo com dificuldade para caminhar, porque eu tive um menisco rompido. E não fiz cirurgia nem nada, né? Só fiz cicatrizar o corte que deu, né? E acabou. Aí, quando foi, a gente ficou nessa casa com o Olavo, ele trabalhando normalmente, ele estava trabalhando na IAP nessa época, como programador. O Olavo tinha sido aluno da escola de engenharia, né? Ele estava fazendo engenharia de Minas. E Tulo eram colegas de faculdade, né? Mas Tulo frequentava, parece, engenharia naval, é isso mesmo, eu não sabia disso faz pouco tempo. E Olavo frequentava o curso de engenharia de Minas. Aí Olavo cai, aí nós temos que sair da casa, né? Da casa a gente sai, justamente nessa queda de Olavo ele arrastou minha irmã junto, né? Porque quando ele saiu do estádio Maria Zélia, onde ele estava, foi assistir o evento que houve lá, e tinham outros companheiros nossos que estavam distribuindo o jornal do partido, se eu não me engano, e o manifesto do partido, pelo 1º de maio, né? Aí foram presos cerca de 18 pessoas, e uma parte delas era gente ligada a nós, só que parece que eles só identificaram o Haroldo Luiz, que era o irmão do primo Brandi Miller, que foi preso depois também, que era médico, e foi preso depois em consequência da prisão de Olavo, da morte de Olavo. E prenderam Haroldo e prenderam Olavo, prenderam minha irmã e parece mais 2 estudantes de jornalismo, não sei bem. Sua irmã estava morando em São Paulo? Minha irmã estava morando em São Paulo fazia uns 2 meses, mas ela não fazia atividade política, ela só simpatizava, ela foi assistir o evento no 1º de maio porque alguém convidou ela para ir. Mas vocês tinham contato? A gente tinha tido um encontro, foi a nossa sorte em parte. A gente nunca levava ninguém da família para a nossa casa nesse período. A única casa que a minha família conheceu foi a casa do Rochidale, que foi o período que a gente estava assim, meio público, meio clandestino. Foi minha mãe e minha sogra que conheceram essa casa. Foi quando Rosa nasceu, porque minha mãe veio e ficou 2 meses comigo. Era um período de uma certa tranquilidade. Aí mãe ficou comigo nessa casa até Rosa nascer. Aí ela chegou um mês antes de Rosa nascer e saiu um mês depois. Ela estava com mais de um mês, ela veio embora aqui para Recife. Foi o único período que a minha família conheceu, casa minha foi esse, entendeu? Em São Paulo. Aí, Lenita foi para o estado. Lenita tinha encontrado com a gente, junto com essa amiga nossa, que era do escritório, a Edna Rodolfo. Edna levou ela para esse encontro. Edna hospedou Lenita, minha irmã, na casa dela. Ela morava num apartamento na Alameda Lorena. E hospedou Lenita lá, e Lenita foi ao estádio. Eu não sei se ela sabia ou não, o fato é o seguinte, que Lenita caiu e ela ficou muito apreensiva, né? Não sei se um tempo depois, mas já foi muito mais, acho que uns 2 anos depois ela foi presa, a Edna, mas passou parece 1 dia ou 2 presa. Quem ficou mais uns 3 dias foi o marido dela, mas depois foi posto em liberdade também.
Lenita passou um mês no DOPS. Aí eles pressionaram muito ela. A sua irmã? Aí ela negava tudo, não sei de nada, não conheço ninguém, não conheço. O que é que você está fazendo aqui? Vim para São Paulo para trabalhar, estou na casa de uma amiga, doutora fulana de tal, e acabou, e fim de papo. Aí quiseram envolver ela com uns garotos que tinham vindo da Bahia, que eles eram ligados com o movimento terrorista. Parece que 2 rapazes e uma moça. Mas aí ela deu um ataque histérico. E aí a coisa, socorreram ela, etc e tal. Eu não sei se foi por causa da pressão que ela sofreu, ou se foi alguma coisa que ela fez para tirar o pessoal de tempo e não pressionarem mais ela, né? A senhora não perguntou isso a ela? Nunca perguntei. Mas a dúvida ficou na minha cabeça. Porque eu lembro que ela teve um problema na nossa casa, numa época em que a situação de casa estava muito difícil e meu irmão estava lá. Ele que me contou. Ela teve assim um tipo de, uma espécie de, como se fosse um desmaio. Ela não estava se sentindo bem, se deitou na cama, no quarto, para descansar, e de repente ela ficou como se estivesse morta. Não se percebia a respiração dela, o pulso, nada. Meu irmão foi que se deu conta da situação, porque ele entendia do problema, entendeu? Ele tinha estudado, já fazia psicologia, ela estava quase se formando. Aí ele percebeu, né, que ela teve uma crise de catalepsia. Entendeu? Foi a única coisa que eu soube que ela tivesse problema neurológico dessa natureza. Agora, eu não sei se isso foi antes desse problema que aconteceu com ela no DOPS ou se foi depois. Isso é que eu não tenho assim, uma precisão. Eu sei que foi num período que meu irmão ainda estava no Recife. E estava passando um tempo na casa de meu pai, e ela ainda estava lá. Eu sei que ela, depois dessa confusão em São Paulo, desse problema com a gente, ela passou um tempo, voltou para Recife, depois ela tornou a voltar, veio de novo para o Sudeste, ficou um pouco no Rio de Janeiro, depois voltou para São Paulo, arranjou trabalho, passou lá um ano morando, e depois ela foi embora para a Suécia. Entendeu? Eu só sei que ela nunca esqueceu desse fato, porque realmente foi uma coisa para ela. Pronto, depois que aconteceu o problema da prisão, ela nunca mais quis encontrar conosco, né? E tinha toda a razão, né? Porque ela dizia que seria fatal, né? Ela veio encontrar conosco mais de um ano depois. Justamente quando ela estava trabalhando na Companhia Latino-Americana de Seguros, era na Sul América de Seguros, ela estava trabalhando, nós já estávamos, não, fazia mais de ano. Peraí, eu estou confundindo as coisas. Foi um período longo que ela passou sem nos ver. Eu sei que quando a gente encontrou com ela estava na Sul América e nós estávamos passando por São Paulo. Eu acho que a gente estava no Rio Grande do Sul. Foi um período que a gente saiu do Rio Grande do Sul, veio até São Paulo participar de alguma atividade. Aí nós entramos em contato com ela. O meu irmão deu a ponte, fez a ponte. Né? Nessa época meu irmão já tinha vindo para São Paulo, Lenildo. Ele passou 10 anos em São Paulo. E aí nós encontramos com ela. Assim, por algumas horas, ela estava morando num apartamentozinho perto, num bairro lá de São Paulo, eu não lembro, no momento eu não lembro exatamente onde é que era. Só sei que a gente foi aí e conversou com ela, fez um lanchinho na casa dela e depois a gente saiu e a gente não se viu mais. Eu só me reencontrei com ela depois que voltei para Recife. A senhora achava que ela evitava de certa forma? Ela evitava, e nós também, porque depois desse precedente, né? Se a gente continuasse se encontrando, eventualmente poderia nos acontecer alguma coisa e ela ser arrastada de novo, e para nós seria muito ruim isso, né? Eu imagino, a família íamos ficar muito mal perante a família e pior perante ela, porque íamos arrastar ela para uma situação que ela não provocou, entendeu? A senhora acha que tinha outras pessoas que evitavam também contato? Acredito que sim. Meu pai esteve comigo em 1976. Eu estava no Rio Grande do Sul e eu vim passar o final de ano em São Paulo. Passei uns 4 dias na casa de meu irmão, entre o Natal e o Ano Novo. Justamente fazia uns 6 anos que a gente não se via. Rosa estava com essa idade. Eu encontrei com ele em 72, porque em 71 eu fui a Recife com a Edna Rodolfo. Fui com Rosa, ela com o menino dela estava completando 1 ano e meio. Nós fizemos uma viagem com muitos cuidados, a gente foi para Recife. Eu vim para aqui e não fui para a casa de meus pais porque não podia, fiquei hospedada em Moreno, um período com a irmã de Aibirê, Iracema.
Passei uns dias lá e depois eu saí de lá e fui para casa de Lenildo. Nessa época ele tinha casado fazia 1 ano e pouco, ele estava em Casa Amarela, morando lá. E eu cheguei lá e fiquei uns dias na casa dele também. Eu acho que eu devo ter passado uns 15 dias aqui em Recife. Edna ficou num canto e eu fiquei no outro. Edna ficou com a família de Ibirê e eu fiquei na casa de meu irmão. Depois a gente se encontrou e a gente seguiu viagem, né? Para evitar, sabe, qualquer complicação. Ela ficou passeando à vontade, né? E eu fiquei restrita. Só na casa de meu irmão, meus pais foram me ver, etc. Tal, mas fiquei circulando muito, andei um pouco por Casa Amarela, entendeu? Porque embora eu não tivesse tido nenhum problema aqui com a justiça, nem a polícia, nem nada, mas acontece que eu era muito conhecida. E alguém poderia me encontrar, e a Ibirê já tinha sido procurado várias vezes, né? E, entendeu? Nesse período já tinha saído a condenação dele e tudo, né? Eu sei que por tudo isso a gente evitava. Eu encontrei com minha família, eu saí daqui em 66, encontrei com a minha família em 71 para 72. Depois encontrei com eles novamente em 76, na casa de meu irmão, aquele bairro perto de Santo Amaro, em São Paulo. Ele estava morando ali e eu fui com a Ibirê e Rosa para lá e fiquei uns 4 dias com eles na casa. Nessa época minha mãe já estava doente e ninguém sabia. Eu percebi por certas situações dela, sabe? A conversa, o jeito dela, um problema que ela estava com o óculos ferindo o nariz dela, ela não percebia, entendeu? Isso aqui dela ferido, aquilo me impressionou, eu falei com o pai. Aí meu pai disse assim: minha filha, sua mãe não está bem de saúde não, acho que ela está com algum problema nos nervos, porque ela anda tão ausente. Aí eu falei para ele: olha pai, volte para Recife e procure de toda forma consulta médica para ela, para cuidar dela. Ele fez isso, mas não teve uma assistência como ele podia ter, porque na época que ele estava bem de vida, ele sempre tinha um médico particular para a gente e para ela, sabe? Mas nessa época a situação já estava muito complicada. A ditadura militar criou muitos problemas, inclusive situações financeiras muito complicadas, né, para as famílias, entendeu? Meu pai passou por um período de desemprego também que desequilibrou muito, né, todo mundo. Ele passou, meu irmão passou, esse que hoje está vivo, o meu terceiro irmão. O outro estava estudando ainda, estava servindo quartel. Eu sei que ele voltou com ela, tentou tratá-la, mas a médica que assistia ela não tinha noção do que estava tratando, era uma ginecologista. Só disse assim: eu acho que ela precisa de um neurologista. E ficou tratando de outros problemas paralelos dela, sabe? Achava que ela estava com uma doença que antigamente, todo problema neurológico que a pessoa apresentava, todo mundo dizia que a pessoa estava com esclerose, né? Tempos depois veio se ver que não é exatamente isso, né? O Alzheimer vem fazendo estrago há muito tempo, só que as pessoas não tinham noção do que significava, né? Eu descobri em 80. Quando eu cheguei aqui, procurei médico para ela, neurologista. No Pedro II, aí eu vim descobrir a doença. Inclusive eu fiz uma consulta com um dos médicos que atendeu ela, o Dr. José Cunha. Aí contei minha história para ele tudo, falei que eu estava tendo problemas de ausências de memória, estava muito apreensiva, entendeu? Por conta disso. Ele disse: quando sua mãe começou a apresentar sintomas? Eu disse: ela estava com 50 e poucos anos de idade, na menopausa. E a senhora, com que idade está agora? Eu digo: 41 anos. Ele me olhou. Aí disse: não se preocupe não tem nada a ver com a doença de sua mãe. Seu problema é excesso de carga emocional. Tente relaxar, procure mudar um pouco seu sistema de vida, porque a senhora já tem uma carga muito grande nas suas costas. Foi o conselho que ele me deu. Pronto, entendeu? Aí eu melhorei depois disso. Se fosse Alzheimer eu já estava morta. Meu irmão faleceu com 58 anos. Ele teve? Ele foi 10 anos. Com 48 anos ele apresentou os sintomas da doença, aos 58 ele faleceu, em 2000, no final do ano 2000. E eu perdi 2 primos também assim, filhos do irmão de minha mãe. Quer dizer que é um problema, e eles dizem que até a 5ª geração pode ser atingido, né? Eu ainda tenho muita preocupação com isso, sabe? Eu penso que se eu tiver, vai ser muito mais pra frente. Espero ter sorte com isso. Aí eu já não vou me preocupar. Eu não queria até agora, entendeu? Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Apesar de aos 70 anos a gente não tem grandes perspectivas mais, né? Mas pelo menos cuidar da família
Acho que uns 10 anos eles ainda precisam de mim, eu quero estar por aqui, sabe? Para olhar por eles. Depois disso, como dizem, seja o que Deus quiser. Para quem acredita, né? Eu sempre tenho dúvidas, eu não sei se acredito ou se não acredito. Até hoje eu não tenho muita, assim... Nesses últimos 30 anos de minha vida, a minha definição religiosa é muito complicada. Eu não consegui mais me apegar a nenhuma religião. Eu flutuo entre o crer e o não crer, sabe? Uma hora eu acredito que creio em alguma coisa, tem momentos que eu me sinto totalmente descrente, entendeu? É porque eu tenho um temperamento muito extrovertido e tenho muito senso de humor. Se não fosse isso, eu acho que... A senhora tinha religião antes? Eu era católica, porque já uma questão familiar, né? A família de meu pai era muito católica, esses católicos bem conservadores, mas aí 17, 18 anos de idade eu comecei a me influenciar por questões de natureza política e comecei a ter outros tipos de influência, né? Aos 22 anos eu me declarei praticamente materialista, né? Mas sempre senti que eu não era exatamente isso, porque eu não tive uma formação científica sólida para me declarar realmente uma materialista, né? E falar por falar é fácil, né? No máximo, entendeu? Mas a gente discutia muito isso no partido. Algumas pessoas eram muito flexíveis, outras eram muito, assim, intolerantes, né? Gilvan era uma dessas, sabe? Uma vez ele disse para o meu pessoal, numa discussão lá como é que chama-se? Em João Pessoa, quando a gente estava lá na casa lá, que ele passou uns dias lá com a gente, e ele falou para a Ibirei e para mais alguém que era bom tomar cuidado comigo, porque uma pessoa que não tinha, como eu, era uma deísta, não podia se confiar. Só que ele... Eu acho que ele, inclusive, depois ele teve ajuda de padres, né, para escapar de certas complicações de vida que ele teve depois que ele saiu, se afastou da gente, né. Isso é muito relativo, você não mede o caráter de uma pessoa por uma questão religiosa, não. Isso é um problema familiar de formação, entendeu? E eu até hoje estou com a minha consciência tranquila, eu jamais fiz nada que pudesse prejudicar os meus camaradas, os meus companheiros de militância. Pelo contrário, eu procurei me comportar o mais dignamente possível. E eu e a Ibirei, a gente sempre teve uma... A gente pensava e falava sempre sobre isso, a gente conversou mais de uma vez. Se houvesse qualquer coisa com um de nós, o outro tinha que cair fora, desse o que desse. Podiam matar, a gente tinha que cair fora e salvar a menina, porque a escolha era nossa, a vida que nós levávamos, ela não tinha nada com isso. Então não era justo a gente sacrificar a própria filha, entendeu? Por conta disso. Tudo tem um limite, inclusive, entendeu? Então eu não entregaria, jamais. Ele estando com a minha filha, eu jamais o entregaria, entendeu? Aliás, eu nunca entreguei a ninguém. Também eu nunca fui presa, eu não sei até onde iria a minha resistência, certo? Mas na minha cabeça eu sempre trabalhei nesse sentido. Se cair, negue tudo, entendeu? Resista ao máximo. Você é responsável pela sua escolha, ninguém tem nada com isso, certo? Mas uma coisa é você entregar um cara da sua idade, um sujeito que está na mesma estrada que você. Outra coisa é você pegar e facilitar uma pessoa cair como uma criança, certo? Que não tem nada a ver com isso. Ela não teve opção, certo? Ela está ali, digamos, por um acidente da natureza. Então a gente sempre discutiu isso. Se acontecesse qualquer coisa, se fosse com ele, se fosse comigo, não tinha que pensar no que caiu, tinha que salvar a criança. E foi isso que a gente fez, né? Mas ainda assim mesmo, eu acho que eu corri muitos riscos, mas eu me precavi. Eu estava na Argentina quando ele caiu preso em São Paulo, em 72. Eu deixei ela no Rio Grande do Sul com o Heriberto Bach, que é a família de Heriberto, e vim embora para São Paulo. E só me reuni com eles novamente quando eu tive certeza que eu não tinha problema nenhum, que eu podia viajar sem risco para ninguém, entendeu? Aí eu vim para cá, eu estava em La Plata, quando eu recebi a notícia que estavam todos presos. Eu acho que eu já lhe contei esse episódio a Isabel, a esposa de Médor, o médico que foi para o Peru, na assistência para o pessoal do terremoto. Isabel veio para cá, para uma reunião com o pessoal do Biro Político e não encontrou ninguém. Todos os encontros foram furados, aí ela volta para lá, eu estou em La Plata. Eu ia fazer uma viagem para o lugar de montanhas da Argentina, que é muito falado, que tinha um médico alergista lá que ia fazer um tratamento para mim e para a Rosa, por causa desses problemas que a gente tinha. Ela tinha tido pneumonia, broncopneumonia já 2 vezes, né?
Então a viagem era uma viagem para fazer uma atividade militante e ao mesmo tempo cuidar da nossa saúde, minha e dela. A gente ficou 45 dias na Argentina, nós ficamos, eu e ela. Ela tinha 3 anos de idade quando eu viajei com ela, entendeu? Viajei debaixo de um esquema de muita segurança e voltei do mesmo jeito, compreendeu? E por isso que eu consegui escapar, né? Mas também porque os caras não... Se fosse como hoje, talvez eu não escapasse, entendeu? Porque hoje a polícia tem muitos... A Polícia Federal... Eles têm um aparato muito maior, com muito mais tecnologia, né? E muito mais facilidade de controlar as pessoas, né? De controlar fronteiras. Naquele tempo não era tanto. Eu viajei de ônibus. Fui para a Argentina e voltei de ônibus. Como a senhora fazendo parada no Rio Grande do Sul. Hein? Como a senhora soube desse médico? Através dos amigos. Ele era um companheiro de simpatizante do partido. Ele morava numa região afastada de Buenos Aires, uma região de montanhas. Eu vou lembrar daqui para a gente terminar, eu lembro o nome. E resolveram, tinha uma atividade lá, e resolveram me levar para eu participar e ao mesmo tempo fazer esse tratamento de saúde, né, lá, com eu e Rosa, né, tratamento para alergia. Mas não deu nem para fazer nada disso, eu estava me preparando para viajar, na madrugada que eu iria viajar, a Isabel chegou para me buscar, às 4h30 da manhã, ela chegou na casa, onde eu estava, na casa de Natália, uma companheira nossa de lá. E avisando que tinha acontecido alguma coisa muito grave em São Paulo e que não era arriscado mandar alguém de lá para resolver isso. Que teria que ser eu para voltar para saber, porque eu sabia os contatos, eu sabia pontos, eu tinha como me mexer lá, sem levantar maiores suspeitas. E realmente, isso era certo. E eu vim e fiz tudo isso e não caí presa, certo? Eu vim, eu entrei em contato com o jornalista, eu entrei em contato com o advogado, eu entrei em contato com os 2 companheiros militantes que não tinham sido presos, entendeu? Eu fui na casa onde a Ibirê não foi preso porque ele saiu de lá e acabou caindo na casa de Martinho Campos, que era na região do Ipiranga. Nós morávamos nessa época na Penha, na região de Cangaíba. Mas eles pegaram essa casa, né? E quando eu cheguei lá, essa casa estava sendo vigiada pela polícia. E eu não caí porque eu não fui direto para casa. Eu fui para casa de uma vizinha que morava na casa da frente, a minha. Não fui lá diretamente, eu estava com o Aníbal, que era esse companheiro que era de Brasília, estava em São Paulo. Fui com ele num carro da Edna, num Volks. E as ruas eram... Era como se fosse uma serra aquilo ali. Eram ruas, eram altas e baixas. Aqui, por exemplo, eu morava aqui, neste patamar, e a minha vizinha morava aqui embaixo. Mas dava para ela ver a minha casa, entendeu? E eu observar a casa dela. Aí ela falou, né, que tinha havido problemas com a casa e que ele tomasse cuidado. Ele foi com uma carta minha para entregar para meu marido, entendeu? E quando chegou lá, ela disse para mim: meu filho, saia daqui, porque diga a Dona Luísa que não apareça aqui não. Esse era meu nome lá, Maria Luísa. Diga a Dona Luísa que não apareça aqui não, que eu acho que o marido dela está preso, que eu vi uns problemas muito sérios com essa casa. Aí, justamente, as meninas dela, ela tinha uma menina e um menino, eles costumavam subir e brincar no terraço da minha casa com Rosa. Era as únicas crianças que iam na minha casa. Mas sempre ficavam no terraço, nunca passavam no terraço, a gente não deixava, porque a gente tinha um dispositivo, tinha um aparelho técnico dentro de casa, só que não era na sala, era num quarto reservado, entendeu? Não dava para ver, mas criança, você sabe como é que curiosa, você deixa uma criança solta dentro da casa, ela começa a correr, aí vê coisas, ela começa a perguntar, né? Então os meninos viam, era uma menina galeguinha chamada Estela. O menino, eu não lembro o nome dele, ela gostava muito de brincar com Rosa, ficavam os dois no terraço brincando com Rosa. E ela, certo, ela nunca foi na minha casa, a gente se via de longe, de terraço para terraço, se falava, ela agradecia por deixar os meninos lá brincando, mas Rosa nunca foi na casa dela, entendeu? Eles sempre vinham brincar, Rosa nunca foi. Por causa dela, por esse aviso que ela deu, o Aníbal não entrou numa fria, né, porque eu não ia, entendeu? Ele ia e quem ia se ferrar era ele. Mas, graças à vizinha, ele escapou e eu também, né? E a vizinha sabia da sua participação? Não, ela não sabia de nada. Ela simplesmente cismou. Ela era uma pessoa assim, simples, uma pessoa do povo, mas eu acho que ela devia ter alguém da família, sabe, com alguma coisa, porque ela se tocou com o que aconteceu e ela simplesmente disse pra gente. Ela
pelo jeito como ela falou, não parecia ser uma coisa assim, que ela achasse que era alguma coisa de marginal. Eu acho que ela achou mesmo que era alguma coisa com política, envolvendo política, entendeu? Ela falou, deu esse aviso e Aníbal voltou. Eu estava numa rua de cima, perto de uma mercearia, e ele voltou, ele é que dirigiu o carro, né, o Volks de Edna, e a gente saiu, ele disse, vamos embora daqui que a polícia está na tua casa. Eu digo, rápido. Aí a gente saiu, ele ficou tão nervoso que quando ele saiu, que a gente pegou a avenida, ele tentou entrar por uma velha e acabou numa rua sem saída. Uma dessas ruas que faz esquina, né, com a rua principal. Eu digo, aí parou o carro, quando ele se deu conta, eu disse para ele, Aníbal, se a polícia estivesse atrás de nós, nós não íamos escapar agora. Eu digo, respira fundo, te acalma e vamos sair daqui rápido, porque se você ficar nervoso desse jeito, a gente vai ter problemas no caminho. Ele podia ter dado uma batida, né? Aí ele era muito jovem, acho que ele tinha o quê? 21, 22 anos de idade. Na época eu já estava com 30 anos de idade, eu já estava. E já estava muito escolada, né? Ele era um militante novo, veio da militância estudantil de Brasília. Eu já tinha passado por essa encrenca do Nordeste, já estava em São Paulo já há um bocado de tempo, já tinha passado por aquela história de Osasco, tudo isso. Já estava aí, né? Foi em março de 72, dia 11 de abril de 72. Eu viajei no dia 16 de março para a Argentina. E no dia 11 de abril eles caíram, mas a gente só veio saber no final do mês de abril, entendeu? Quando aconteceu a história do encontro, que era uma reunião que era para ser e não houve, entendeu? Aí a gente voltou, saiu de lá, fomos para um outro local, aí fizemos contato com essa amiga, né, a dona do carro, explicamos a situação para ela. E aí eu fui procurar o Antônio Tito Costa, que foi prefeito de São Bernardo do Campo. Ele era advogado da Comissão de Justiça e Paz. Ele, o Mário Simas e outros. Eu fui procurá-lo, conversei com ele, expliquei a situação, que tinham várias pessoas presas, nós tínhamos certeza, e dei os nomes a ele, né, e pedi a ele que procurasse investigar para a gente saber notícia, né. Isso foi rapidinho. Aí nesse meio tempo, 2 dias depois, eu fui bater na casa de Franco Montoro com a Edna e o irmão dela. A gente descartou o Aníbal, né, para evitar problemas, e eu fiquei andando com ela, que não era conhecida, e com o irmão dela, Adérito. Ele dirigia o carro, ele uma hora, ela outra, e a gente foi bater na casa do Franco Montoro. Conversamos com ele, ele já tinha tido uma participação na época que Olavo Hansen tinha caído, ele que denunciou a morte de Olavo em Brasília, né? Ele era deputado federal na época, pediu para ser investigado, porque realmente tinha sido um crime, etc e tal, estavam tentando encobrir tal e coisa. Aí coloquei toda a situação para ele, aí ele, se eu não me engano, foi ele quem me mandou procurar o Arnaldo Pedroso Horta, que era irmão de um outro jornalista, eram 2 jornalistas, e um deles era do estado de São Paulo. E Rui, nessa época que ele caiu, que foi assassinado, né, que ele foi assassinado na casa de Barnabé, em Sapopemba, que era, por coincidência, o bairro onde eu fui morar, na casa de Olavo, era o mesmo bairro onde o Barnabé, que a gente chamava de Ernesto, foi morar, e foi aí que se deu a queda que arrastou todo o partido, né. Aí o Rui foi assassinado, caiu a esposa dele, a Isolda, esse era o verdadeiro nome dela, caiu Isolda, caiu o Irã, que era filho de um deputado federal do Acre, o irmão dele estava, parece, em Brasília, caiu por lá, parece-me também o Epaminondas, e danou-se tudo, né? Aí parece-me que foram 25 pessoas presas inicialmente, e depois arrastaram mais gente, e até gente simpatizante do partido foi presa, né? Entendeu? Aí eu fiquei em São Paulo, acho que uns 15 dias ainda. Desculpa interromper, no caso do partido que a senhora participava. Que exatamente. Entendeu? Partido Operário Revolucionário Trotskista da Quarta Internacional, osalista. Tá? Eu tive acho que uns 2 encontros ainda com o menino, né, o Aníbal, com muito cuidado.
E a Edna ficou me ajudando, né? Ela me deu. Ela era uma simpatizante do partido, ela é advogada, né? Advogada trabalhista. Na época ela ainda era estudante do Mackenzie, por sinal, ainda não tinha se formado. Ela foi bastante corajosa e me ajudou bastante. Andou comigo por lá, né? Me levou em vários lugares e mandou o irmão dela me levar. Eu sei que eu fui na casa do Arnaldo Pedroso Horta, relatei toda a situação para ele e falei, né, que tinha um funcionário do estado de São Paulo estava preso, só que logo em seguida eu soube que ele tinha sido assassinado. Quem me falou já foi no encontro que eu não sabia que estava em liberdade, aí eu vim descobrir o Oscar, que era irmão do primo Brandi Miller, que é o médico, esse médico que foi preso porque foi investigar a morte de Olavo, né, em São Paulo, e pegou o atestado de óbito e viu que a coisa não era como eles tinham dito, né. Aí ele botou a boca no trombone, em seguida parece-me que ele viajou para o Rio, ou ele foi preso mesmo em São Paulo e foi levado para o Rio para descobrir outras pessoas lá, uma coisa assim. Eu sei que ele tinha uma noiva e essa noiva era militante do partido também, e acabaram os dois presos e sofreram bastante, entendeu? Ele foi muito torturado no Rio, e eu não sei se em São Paulo também. O fato é o seguinte, é que depois de toda essa confusão ele acabou indo embora para o Chile. Antes da queda de Allende ficou lá, parece um ano ou mais. Aí quando Allende caiu, eles foram embora, conseguiram sair de lá, parece que através de uma embaixada foram embora para a França, né? Até passou muitos anos fora daqui, até que ele voltou para São Paulo. O primo, eram 3 irmãos, Primo, Oscar e Haroldo Luiz. O Haroldo caiu no estádio onde caiu minha irmã e Olavo. O primo caiu logo depois, acho que uns 20 dias depois da morte de Olavo Hansen também. E Oscar, para uma sorte imensa dele, eu acho que nunca foi preso. Foi justamente esse companheiro que andou muito comigo em São Paulo depois que a Iberê estava presa. Ele cuidou de Rosa para mim, uma pessoa de excelente caráter, Oscar. A gente chamava ele de Newton. E a gente fez uma direção, a gente organizou uma direção partidária. Eu, ele, o Aníbal e um outro, e o Haroldo. Haroldo, depois que caiu dessa queda, ele ficou escaldado, né? Trataram de cuidar melhor. E ele não teve mais problema nenhum que eu saiba não, entendeu? E ele ficou, a gente reorganizou, né, uma direção para o partido e tentou tomar uma... E conseguimos, ainda tivemos uma militância. Durante o período que a Iberê estava preso, eu estava dentro de São Paulo, a gente chegou a rodar o jornal novamente, e pronto, na casa que eu fui morar em Diadema, a Iberê estava cumprindo pena, eu estava em Diadema absolutamente clandestina, raras pessoas do partido me viam. Família nem pensar, e amigos muito menos, entendeu? Eu fiquei totalmente clandestina. Eu fiquei morando aproximadamente 1 ano em Diadema. E nessa casa a gente fez novamente o jornal. Eu passei 6 meses no Rio Grande do Sul. Depois que eu fiz todos os contatos dentro de São Paulo, eu ainda viajei para o Rio para tomar contato com Heleno Fragoso e uma advogada que trabalhava com Sobral Pinto e que era advogada de um dos amigos nossos que estava em São Paulo. Era Cláudio, Celso Agra e um outro, que os advogados dele eram do Rio de Janeiro. Eu fui para lá justamente para denunciar as prisões deles e pedir aos advogados para agirem para libertá-los ou saber o que estava se passando com eles e tentar pelo menos garantir a vida de todo mundo, né? A questão era essa, né? Naquele momento a gente tinha que garantir pelo menos a vida, né? Porque a integridade física era meio difícil, viu? A Iberê ficou no DOPS, ele, Martinho, vários outros. E depois levaram eles para a Oban, né? E na Oban o negócio foi feio, né? Ele foi muito torturado na Oban. Foi pro pau de arara, levou muita pancada, ficava sem comer, entendeu? A senhora tinha contato com ele? Nenhum! Nenhum. Se eu entrasse em contato, eu seria presa. A senhora ficou sabendo depois? Eu vim de Buenos Aires, de La Plata precisamente, vim de La Plata para Porto Alegre. Passei 2 dias em Porto Alegre organizando a minha vinda para São Paulo. Pronto, nessa época o Haroldo, que a gente chamava de Léo, estava no Rio Grande do Sul, ele tinha sido mandado para lá, para evitar novos problemas com ele em São Paulo. O pessoal que estava em São Paulo, que não caiu, correu todo para o Rio Grande do Sul. Nessa época eu fui para o Rio Grande do Sul, morei com o Franco Farinazo e a esposa dele, a Iria Molina. Morei 5 ou 6 meses com eles, num bairro próximo de um bairro chamado Viamão.
Eu com eles dois e a Rosa, que nesse tempo a gente se chamava, ela chamava-se de Cláudia. Ela até os 8 anos de idade e o nome dela era esse. Ela sabia o nome verdadeiro dela, mas para todo mundo de fora era Cláudia. Cláudia Maria dos Santos. Filha de Maria Luísa dos Santos. Aí, como é que se diz? Quando a gente... depois que eu faço esses contatos em São Paulo, com o pessoal da Justiça e Paz, com o Franco Montoro, com o jornalista, eu vou embora para o Rio de Janeiro. Aí lá eu entro em contato com o escritório do Heleno Fragoso e com o escritório do Sobral Pinto, para essa advogada. Era Enir. Eu não lembro o sobrenome dela. Eu sei que entrei em contato com essas pessoas, passei 24 horas no Rio de Janeiro e voltei, né? Isso com a Edna, ela que me levou. E ela, depois disso, ela viajou aqui para o Nordeste. Veio aqui para fazer contato com a família de Martinho, para levá-los para lá, e com a família de Aibirê. Foi ela quem viajou, porque eu não poderia, entendeu? E eu fiquei em São Paulo. E de São Paulo, eu passei 15 dias em São Paulo, depois que eu me inteirei de tudo, que eu soube da morte de Rui, aí que eu consegui uma comunicação telefônica com a família dele. Aí eu viajei para o Rio Grande do Sul, de volta, com todo o cuidado possível. Fui sozinha, né? E sim, comigo, veio da Argentina comigo, um companheiro que era arquiteto, Nicolás. Ele veio no mesmo transporte que eu vim. E eu desci do ônibus, eu vim para... em Porto Alegre ele desceu, foi para um local e eu fui para outro. A gente veio juntos, quer dizer, ele vinha me seguindo, mas sempre separado de mim, sem dar ciência de que me conhecia. Porque se acontecesse qualquer coisa comigo, ele não seria atingido, certo? Eu estou viajando com Rosa. Ele veio justamente para garantir que se houvesse qualquer problema comigo no caminho, imediatamente o pessoal seria avisado e imediatamente se tomaria providências para me dar assistência. Entendeu? Todo mundo, eles queriam que Rosa ficasse na Argentina. A gente discutiu isso, até que se apurasse tudo para ela não correr nenhum risco. Mas como? Se ela ficasse lá e houvesse qualquer problema comigo, a dificuldade para a família resgatá-la de lá seria muito mais complicado. Aí a gente resolveu por bem trazê-la e deixá-la em Porto Alegre. Eu deixei ela com a família do Heriberto. A noiva de Heriberto, na época, foi quem ficou cuidando dela, até eu poder voltar para o Rio Grande do Sul. Quanto tempo ela passou? Ela ficou 15 dias lá com a família deles e eu fiquei em São Paulo. Ela tinha quantos anos? Né? 3 anos e meio. Foi na... Então isso aí foi uma das piores coisas uma das coisas que mais me doeu foi quando eu larguei ela, que foi justamente Haroldo, que era o Léo, foi comigo para a rodoviária, entendeu? Me levou até a rodoviária, me viu embarcar, e com ela no braço, e levou ela de volta para a casa da família de Heriberto. Ela chorava tanto, ela não queria se soltar de mim de jeito nenhum, eu saí com a maior angústia da minha vida. Atravessei tudo, fui embora. Aí cheguei em São Paulo e tratei de tirar qualquer coisa da cabeça que me atrapalhasse e agir o mais friamente possível. Foi o que eu fiz. Aí fiz todos esses movimentos, né? Aí lá a Dirce, que era uma companheira do escritório do Souza Mello, onde eu trabalhei, advogada também. Era um grupo grande, ela era sócia do Lívio. Ela me abrigou na casa dela em Pinheiros, me arranjou peruca, me arranjou óculos, ela e a Eda, me arranjaram 2 perucas. Um óculos de cristal nessa época eu não usava óculos, eu passei a andar com uma peruca grande assim, levemente grisalha. Nessa época meu cabelo estava meio grande, eu cortei um pouco. E eu usava peruca, uma peruca solta, meia de franja, entendeu? Me maquiava, coisa que eu nunca andava maquiada, eu usava pouca pintura. Me maquiava, umas roupas meio extravagantes, entendeu? Ela me emprestou roupa tudo e eu andava assim, entendeu? Totalmente transformada. Vocês acreditem, eu passei diante do prédio do DOPS e ninguém me reconheceu. Esse tempo que eu fiquei em São Paulo. E não me pegaram. Agora, não foi nessa época não. Foi depois, quando eu voltei do Rio Grande do Sul 6 meses depois que fui fazer parte do AT. Eu fui fazer uma atividade, mas eu só saí assim, entendeu? Maquiada, de peruca, de óculos, toda a vida, até sair de lá, até aí viria ser solto. Eu só pra rua, em determinados lugares só andava desse jeito. Eu passei de frente pela estação, passei sentindo
aquele friozinho, aquela tensão, mas passei. Foi uma coisa assim, quase que acidental, porque eu tive que ir até próximo da estação e de repente eu me vi caminhando, eu tinha que seguir uma certa direção e de repente eu me vi, estava próximo, aí eu não quis voltar, eu segui. Entendeu? Como se não tivesse absolutamente nada a ver. E fui embora. Eles nunca conseguiram pôr as mãos em mim. Eu agi com muito sangue frio. Isso eu sempre tive. Entendeu? E também um pouco, digamos assim, um pouco de... Para quem não entende o fato e para quem não viveu, um dia que eu ri, eu dei uma risada. O Felipe Galindo estava conversando com a gente, fazendo a matéria dele para o trabalho que ele estava fazendo, da conclusão dele. Ele disse, dona Lenise, a senhora era louca, não era? Eu dei uma risada bem grande. Eu disse, não, louca não, eu sou ligeiramente neurótica. Aí ele riu também, né? A senhora era louca, a senhora corria muito risco. Eu digo, não, ninguém podia deixar de correr risco. Para você não correr risco, você tinha que deixar a militância, você tinha que sumir, mudar para outra vida. Se você estava na militância, você corria risco. Não tinha como não correr risco na militância, entendeu? Então, essa militância que o pessoal faz hoje, entendeu? Que a gente tem essas bandeiras na rua em época de eleição, às vezes, de vez em quando acontece um acidentezinho, um leva um empurrão, um tapinha, passa um dia detido e... Eu nunca fiz isso. Eu fiz essa militância. Isso foi uma militância, entendeu? Não só eu, né? Foram centenas de pessoas que fizeram isso, não só da minha organização, o pessoal de todas as outras organizações. E todos eles correram muito riscos. E muitos deles hoje não estão vivos para contar a história, não tiveram a mesma sorte que eu, né? Às vezes, a gente diz assim, você é supersticiosa, eu não sou não, mas de vez em quando eu acredito em sorte. É aquela mesma história, você crê em Deus? Creio, não sei, entendeu? Porque também não é isso, são vários fatores que concorrem, né? Primeiro, todo mundo que caiu preso, sempre pela minha situação, pela minha dedicação, certo? Pela confiança que eles tinham em mim, eles sempre procuraram me resguardar. Sempre que perguntavam por mim, alguém sempre tinha uma resposta evasiva para dar, entendeu? E nessa segunda, em São Paulo, porque sabiam que eu estava com a criança, sabiam que eu tinha viajado para a Argentina para fazer uma atividade política, sabiam que eu podia estar aqui, então todos que me conheciam e que foram perguntados negaram. E muita gente ainda teve a capacidade de dizer que eu não era militante, não, eu era só uma simpatizante, que eu vivia com o Aibirê, estava na casa com ele, porque a esposa dele ia viver separada, tinha uma filha, os dois, certo? Aqui em Recife, eles não me envolveram, justamente por isso, porque começou por ele negou e todo o pessoal que me conhecia também negou que eu participava. E eles não tinham, lá eles tiveram dados, porque eles pegaram fotografias, pegaram cartas e pegaram alguma coisa que dizia que eu tinha ido, que eu tinha viajado, entendeu? E também pegaram um cartão postal de Aibirê, ele foi para o Rio Grande do Sul antes de mim, e para uma atividade lá, e voltou, e quando ele estava lá, me mandou, não, ele trouxe, não mandou não, ele quando veio, ele trouxe um cartão postal de Porto Alegre e fez uma dedicatória e me deu, falando, né, sobre Porto Alegre, etc e tal. Aí o pessoal, os caras sabiam, né, que a gente não viajava por turismo, né? Sempre quando se viajava, quando alguém viajava é porque era alguma atividade, entendeu? Aí nós tínhamos, nessa época, nós tínhamos acabado com um grupo aqui do Nordeste, praticamente, e havia uns simpatizantes soltos, mas a gente ficou sem partido organizado aqui, porque quando houve a queda em Recife, quem se salvou da queda correu para João Pessoa, entendeu? Aliás, não. Quando houve o golpe, a gente saiu daqui, a gente passou ainda um mês. O golpe foi em março, a gente passou abril e maio aqui ainda. Nós ficamos abrigados aqui nessa praia, aqui entre Piedade e Candeias. Ficamos abrigados aqui numa casa de uma família amiga da minha sogra. Olha, coisas que concorrem para a segurança da gente. Rede de simpatizantes, amigos da família que não se envolvem com nada, mas que numa situação de perigo eles ficam solidários com as famílias e ajudam. Nós tivemos 3 famílias que não tinham nada a ver com nada e ajudaram, deram apoio para mim, para Aibirê, por amizade com os pais dele, por amizade com a Aibirê, nos abrigaram nas casas. Eu fiquei abrigada com a Aibirê em Casa Forte, a polícia não descobriu a gente, entendeu? Eu fiquei abrigada numa casa vizinha da minha sogra, a polícia não descobriu a gente. Eu fiquei abrigada aqui, a polícia não descobriu. A polícia só nos descobriu na hora que eles pegaram uma casa de porta larga. Foi quando eles vieram tomar consciência de que a gente ainda estava ativo, entendeu? Porque o pessoal nos protegia. E no Sul a mesma coisa, a família de Rui me deu toda a proteção. Me ajudou a viajar, me deu roupa, cuidou de Rosa, entendeu? Essa família ligada a Heriberto
vínculo de casamento também, nunca mais eu tive nenhum contato com eles, infelizmente. A família do Rui, assim, me deu uma... Porque eles perderam o Rui, então o que eles fizeram? Fizeram de tudo para me resguardar. Entendeu? Eu fui para lá, eles me abrigaram na casa deles, quando sentiram que podia haver algum problema, me ajudaram a alugar uma casa fora para eu morar. A Ibirê saiu da prisão em São Paulo, foi para lá, a gente ainda passou 5 meses em Curitiba, em contato com eles, mas sempre com bastante cuidado, e eles sempre nos ajudando, entendeu? Quando a gente veio para o Rio Grande do Sul, a irmã de Rui, Roséres, ela deu um enxoval completo para Rosa, de roupa, de tudo, de agasalho, de tudo, entendeu? A gente viajou, eles nos ajudaram, passagem com tudo. Fui embora para lá. Quando cheguei lá, tinha o pessoal, um advogado, o cara era advogado de um grupo econômico forte, ligado com o pessoal, os produtores de arroz. E era um cara que, eu não sei se ele foi ligado ao PC, eu era simpatizante. Ele nos ajudava lá, pagou o aluguel da nossa casa por mais de 5 meses. Tinha o assessor de Pedro Simon, o André Foster, que foi vereador, depois que a gente saiu de lá, inclusive foi presidente da Câmara, que também nos ajudou nesse aspecto, que sempre que lia os nossos jornais, discutia política com a gente, entendeu? Até a gente sair de lá, ele se manteve em contato conosco. A gente, no Rio Grande do Sul a gente viveu assim uma situação assim meio livre e meio preso, sabe? Preso porque a Ibirê tinha saído da prisão e eu tinha sido condenado a 2 anos ou 2 anos e meio e eu não podia aparecer. Ele já tinha cumprido a pena dele, mas ele tinha que se resguardar por minha causa e também porque não era bom que a repressão soubesse que ele estava no Rio Grande, né? Só vieram saber muito tempo depois. Desculpa atrapalhar um pouco. Não, vá, diga. É que já passou 1 hora mais ou menos. A gente tem que ainda preencher uma ficha. Sim. E hoje o dia tá muito chuvoso, a gente tá com receio de ficar bom, mais vocês cedo. irem mais cedo. Que hora é agora? 5 horas. 5 horas já. 5 horas. Aí Tasso, que a gente queria saber se Tasso poderia continuar. Pode, não tem problema nenhum. E se a gente agora poderia preencher Vou parar aqui de filmar.